Bem, eu queria, já que estamos no momento de mulher, eu queria falar de uma mulher que está lá na Bíblia. Eu queria que se abrisse lá em Josué. Josué, capítulo 2. Capítulo 2, versos 1 e versos 15. Vamos ler esses dois versículos e vamos refletir. Josué capítulo 2, versos 1 diz assim. Jonas, pode colocar lá. Josué 2, 1. Do acampamento do Vale da Acácia, Josué mandou secretamente 2 espiões, com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram e entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe, e se hospedaram ali. Amado, uma história muito interessante a respeito dessa mulher Raabe. E nós sabemos que todo atrás de um nome, de uma pessoa, um nome hebraico, judeu, tem um significado. É como o nosso dicionário brasileiro. Tem as palavras, alguma palavra, abrimos um dicionário, se não entendemos bem, e quando o dicionário, pegamos aquela palavra-chave, o dicionário dá um leque e nos traz muitas coisas, o que quer dizer aquela palavra. E no judaísmo também é assim. Todo nome tem um significado. Jesus tem um significado, Abraão tem um significado, Sara, todos os nomes que estão ali têm. Absalão, Davi, todos têm o seu significado. E Raabe também tem, Raabe também tinha tem um significado, todo nome tinha um significado, e esse nome Raabe tem um significado que desastroso. Eu estava pesquisando, e Raabe tem um significado que diz insolência, desrespeitosa em palavras, atos, atrevida, desaforada, grosseira, arrogante, imprudente e inconveniente. Meu Senhor, não precisa de mais palavra aqui para essa mulher, coitada. Ela era isso. Mas o que caracterizava mais a questão da vida de Raabe é porque ela era uma prostituta. Ela era uma mulher desprezada pela sociedade. Não sabemos aqui a razão do que levou ela a ser uma prostituta, não podemos julgar, porque circunstâncias às vezes levam pessoas a tomar essa atitude e entrar por esse caminho, um caminho do pecado, um caminho de maldição. E Raabe era tudo isso aí, uma mulher realmente, morava em Jericó, e Jesus disse que ele veio para os perdidos. Jesus não veio para bom e para santo não, amados. Se alguém tivesse uma equipe boa aí, até o próprio povo dele não precisava vir, já tinha um povo eleito e escolhido. A Bíblia diz que ele veio para o pecador, ele veio para as pessoas que estão com problema. Nós estávamos, o mundo, as pessoas, muitos problemas, ainda tem, e ele veio para o pecador, ele veio para salvar o pecador. Certa vez, eles iam entrar numa cidade, e a cidade não quis acolher Jesus, não sei se foi João, filho do trovão, que disse assim: vamos pedir que caia um raio do céu e fogo, mate toda essa turma aí, não querem nem receber nós. E Jesus exortou ele dizendo: tu não sabe o que fala, o Filho do Homem não veio para destruir, não veio para matar, ele veio para salvar, ele veio para trazer vida e vida abundante, ele veio para restaurar aquilo que estava quebrado, ele veio para alinhar o perdido. E essa é a função de Deus. Ele veio ele nos amou. E aqui, a gente vê uma pessoa com caráter totalmente deformado. Vemos que as coisas começaram a mudar no momento que quando ela tomou um passo de fé, creu e tomou uma atitude. Todos nós, sem exceção, precisamos dar 2 passos importantes. Eu e você que estamos aqui, eu tive que dar esse passo, você teve, aqueles que ainda estão lá fora não deram, e se não der esses 2 passos,
não vai ser salvo, vai continuar carregando o peso da culpa, do pecado, sendo uma pessoa assim que Deus o livre. Você conseguia conviver com uma pessoa desrespeitosa? Hoje um dos maiores dilemas no casamento, sabia? É a questão do desrespeito. A Bíblia fala para o homem amar a esposa, mas não fala para a esposa amar o homem, porque a natureza da mulher amar, ela fala assim: mulher, respeita o teu marido, marido, ame a tua esposa, porque o homem é mais razão, o homem é mais durão. Então o papel de amar é nosso, e nós só podemos amar, amado, com o coração mudado. Com o nosso coração de pedra ainda, nós estamos vendo hoje, né, que está assustadoramente acontecendo a cada 3 minutos um assassinato. Hoje, Dia das Mães, mulheres, pessoas morrendo, homens matando. O que está acontecendo? Não estão amando. Não estão amando. Pode até um casal não dar certo. Às vezes não dá certo mesmo, é difícil, mas que cada um siga a sua vida, vai tentar uma nova situação, mas não ao ponto de matar, né? E isso na mídia está cheio, fora que nós não sabemos. Então por que está faltando? Então, né, o desrespeito, né, é terrível. Aí fala que ela era desrespeito em palavras e atos, ela era desaforada, atrevida, né? O atrevimento para Jesus é bom, mas o atrevimento para o mundo é terrível, né? Eles fazem coisas que até Deus duvida, né? Quando começa a fazer as coisas dentro da sua carne, dentro do seu conceito. Grosseira, arrogante, né? Uma pessoa que ela é sensível, ela aproxima as pessoas, né? A pessoa, todos nós somos, assim como se diz, carente disso. Jesus conquistava as pessoas, né, porque ele era sensível às situações. Uma pessoa grosseira, ninguém quer ficar perto, quer estar longe. O cara, né, é grosseiro, não está, eu não fico perto dessa pessoa aí, eu só sou machucado, isso. E é difícil. Imprudente, né? Quantas mortes está acontecendo por imprudência, né? Se o homem, muitas coisas, não é Deus que levou, não. O homem escolheu o caminho da imprudência, né? E aí hoje está acontecendo um monte de pessoas morrendo pela imprudência, né? Prudência no trânsito, né? Está matando, né? Toda hora, né? Se respeitasse, né, a legislação, o trânsito, né? Semana aqui em Balneário houve um engavetamento ali, morreu um cidadão de uma carreta, engavetou. O trânsito fala que é para andar numa certa velocidade e manter a distância. Se freia lá dá tempo de frear, dá tempo de segurar um caminhão com 30 toneladas, mas se o cara vem já fora né, da velocidade já permitida, e não vai segurar um caminhão, vai acontecer. Então muitas pessoas estão morrendo, foi Deus? Não, a pessoa escolheu. A imprudência nos leva a antecipar o projeto de Deus na nossa vida. Deus tem um projeto para cada um, o plano de Deus, e cada um morre naturalmente, não assim, pum. Isso aí, muitas coisas é imprudência, né? Inconveniente, e uma pessoa inconveniente também, ela deixa todo mundo sem graça, né? Às vezes estão conversando, chega a pessoa ali, estamos falando de tal assunto, chega a pessoa, se intromete na conversa e começa já a falar de um outro assunto que não tem nada a ver com a história. É uma pessoa inconveniente, a pessoa que não tem desconfiômetro, né? Não cai ficha. Então, as pessoas, elas realmente sem Deus, elas ficam, olha, quase insuportável, até para viver em sociedade. E só Deus mesmo para amar e suportar. É difícil. E essa mulher tinha tudo isso aí, ó, todo o caráter dela, um caráter totalmente desformado, tá? Mas ela chegou, como eu falei, num momento da sua vida, ela tomou uma atitude, um ato de fé. 2 atitudes ela tomou. Que as 2 atitudes, como eu falei, você estamos aqui, que lá fora também precisa tomar. Qual é as 2 atitudes, os 2 passos, pastor? Primeiro, é reconhecer que é pecador, se arrepender e olhar para a cruz. Ver que só através da obra da cruz
Nós fomos perdoados, nós fomos redimidos, reconciliados, salvos. Não há outra maneira de homem ter a eternidade, de homem mudar, de homem ter esperança, de homem ter paz, de homem ter alegria, de homem, se não for através da cruz. A cruz foi um divisor, né, ali na história. Então o primeiro ato é crer, né? Ali se arrepender, porque aquele ato lá foi pelo meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Então quando eu entendo isso, me arrependo, é o primeiro passo. O segundo, fé naquilo que Deus fez. Só duas atitudes: reconhecer que é pecador, arrependimento, e fé em Jesus. Mais nada. O resto que estão fazendo aí, religião, é tudo para querer melhorar. Não que não tem algumas coisas que devemos fazer, mas essas duas atitudes bastam. Interessante que essa mulher era uma mulher prostituta, desprezada pela sociedade, né? como diz a história aqui. E chega um momento nessa história, que vocês vão perceber, ali em Josué 2,15, Jonas, coloca lá, e fala interessante, 2,15, queria que você visse ali o que diz. Só um pouquinho para frente. Raabe morava numa casa construída na muralha, no muro, na muralha da cidade. Por isso ela pôde fazer os seus espiões descerem pela janela usando uma corda. De corda eu entendo. Gente, Raabe morava numa casa construída na muralha, no muro. Eu tive lá hoje já não tem mais, não tem muro, mas antigamente todas as cidades, lá na época de Jesus Cristo, na época de Moisés, todas as cidades grandes, eles tentavam proteger, e a primeira proteção era cercar com um muro. Ah, pastor Tony, é um murinho assim que nós fazemos, um murinho de arrimo, como diz, de 3 metros, 4 para a água, até que os muros mais fortes. Não, era um muro. Era um muro que mais ou menos era daqui lá, ó, a parede. A grossura, a espessura desse muro. E alto, 10 metros, 15 metros. E geralmente tinha uma entrada muito forte, portões de madeiras muito grossas, com ferrolho. Lá em cima, geralmente tinha óleo, coisas de óleos para que se viesse uma guerra. Por que faziam isso? Porque quando viesse o inimigo para tomar essa cidade, eles em volta da cidade geralmente tinham sua plantação, não era dentro. A cidade simplesmente era para eles morar, fazer negócios, né? Comprar, vender, morar, papapi. Mas fora, ao redor dela tinha as suas plantações, tá? Como, né? E essa cidade era assim para se proteger, porque vinha um povo lá não sei de onde queria tomar. Então para conquistar essa cidade não era fácil, era muito difícil. A cidade tinha, geralmente, eles tinham a estratégia além da altura, estar lá, para jogar flecha de lá para baixo, era mais fácil acertar que está aqui embaixo que quem está lá em cima, né? E daí foram se aperfeiçoando, foram fazendo escarapuça, mas aquilo foram tentando métodos para tentar derrubar a cidade. Mas derrubar uma cidade não era fácil. Invadir uma cidade não era fácil. Sofria. Eu tive lá em Massada, passou um filme, até. É muito interessante a história de Massada, se você quiser ver, ler ou ver. Essa cidade, além dela fortificada, ela era numa montanha, lá no cume de uma montanha. Até hoje dá para ir lá, eu visitei, é com aquele trem, um trenzinho, como é que é? Um teleférico. Você vai lá, e lá está as ruínas. E lá é muito interessante como eles, né? E a história fala que lá estava um povo judeu, quando Roma foi invadir, não conseguiu. Quando chegaram lá, eles viram que iam morrer, eles se mataram. E a única estratégia de ele chegar a Massada, que era uma montanha, assim lá no pico, e era um precipício, eles foram aterrando, tá? Morreu gente, levaram não sei quanto tempo lá para poder conseguir conquistar a cidade. Quando chegaram lá, eles não quiseram ainda, destruíram tudo e se mataram. Quer dizer, lutaram tanto, morreu tanta gente, nada. E Jericó era essa cidade. Essa cidade de Jericó fica uns 80, 100 quilômetros abaixo de Jerusalém, já perto do Mar Morto. Hoje tem a cidade lá, mas não é com essa muralha, estive lá. Mas essa cidade no passado era uma cidade forte, grande. E essa cidade seria a primeira conquista de Josué. Moisés morreu. Moisés abençoou ali Josué, disse: agora é contigo que vai levar o povo. Meu povo, a minha geração foi desobediente, foi obstinada, não creu no Senhor, fazia tudo errado. Deus falou que não ia entrar mais só aquela geração de 20 anos
né, para baixo, que entrar de 20 anos para cima não entraria, que é uma geração, mas você vai, Josué, ser forte e conquista. E Josué foi, e a gente começa a ver Deus com Josué, já no passar ali o Rio Jordão, o rio, já ele separa as águas, como fez com Moisés com o mar, para chegar, e quando chega nessa cidade, enorme, grande, forte, poderosa, cidade grande, vamos conquistar. Aí Josué dá aquela ordem que vocês leram no começo, e diz assim, olha, vai 2 espias, entrem lá, dê uma olhada, como é que está a situação lá dentro, se eles são fortes, o que tem, tá? E volte para cá. José mandou 2 espias. E acontece que esses 2 espias, né, quando chegaram lá, entraram sutilmente, né? Entraram lá e começaram a observar. Certamente dentro da cidade alguém começou a dizer: tem dois caras estranhos aí, eles podem ser espião, esses caras não são nossos, esses caras não são itajaenses, esses caras são de outro lugar, esses caras não são daqui de Itajaí, são de algum lugar, e esses caras vieram espiar, tá? E já começaram o bumbum, e vão procurar esses caras. E a Bíblia fala que esses 2 espias foram onde Raabe morava, numa casa construída numa muralha. Amados, eu queria que você focasse bem o poder, o milagre e a fidelidade de Deus. A casa de Raabe era uma casa simples, não era uma casa grandona, porque, como eu falei, o muro era daqui lá, era uma casa pequena, certamente, ela morava ali, e era lá a 10, 15 metros, lá em cima. Poucos moravam lá. E aqueles que moravam lá tinham obrigação de ser atalaias, de olhar. Toda aquela família tinha, não era só a casa de Raabe. Em volta da cidade é quadrada, o muro era quadrado, retangular, como Jerusalém também. Até hoje lá tem os muros também de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E lá as pessoas tinham que dar um alerta, se visse um inimigo, tá? E lá estava Raabe. Essa mulher, né, ela tinha uma vida totalmente errada, totalmente longe dos caminhos de Deus, pecadora, uma mulher que, né, estava ali, e ela tinha tudo para pegar, e quando chegaram esses 2 espias, entregar eles, quem sabe eu entregando, eles vão me dar mais valor, eu entregando eles, dizendo, são os judeus que vieram aqui espiar, e talvez eu até ganhe alguma coisa, tá? Ela, para sobreviver, ela tinha relações sexuais com uma prostituta para ganhar, para comer. Ela disse, quem sabe muda a minha sorte. Mas a Bíblia fala que essa mulher tomou uma atitude diferente. E sabe por que ela tomou atitude? Porque a Bíblia fala que ela tinha ouvido falar do que Deus fez com os egípcios, o que Deus fez com os inimigos. A fama tinha corrido muito longe. Na época, o maior poderio do mundo era o povo egípcio, mais poderio, mais inteligente. E estava lá o povo de Deus escravo por 400 anos. O povo forte, exército de Faraó forte. E daqui a pouco Deus vai lá e faz aquela arruaça, né, através de Moisés, através dos 10 prodígios, e ainda mata todo o exército de Faraó, e aquilo foi longe, a notícia correu longe, e a notícia correu lá do Egito e veio parar aqui, até aqui no sul de Israel, em todo o povo. E a Bíblia diz que, né, essa mulher, ela sabia disso, ela soube disso. Eu queria que ela começou a tomar algumas coisas que muitas vezes a gente, né, negligencia. A primeira coisa, ela percebeu o perigo. Olha lá, Jonatas, coloca lá 2:9, o que diz 2:9 lá? 2:9, diz assim, eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas, para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Ou seja, ela percebeu, ela disse assim, se Deus fez,
isso com a nação egípcia. Se Deus libertou eles com todo aquele poder, com toda aquela situação, quem vai segurar? Quem vai deter o povo de Deus? Essa cidade é forte, é grande, mas não tem. Ela percebeu o perigo. Ela foi uma mulher que ela não ficou inerte, né? Ela começou a se posicionar com essa situação. Ela tomou uma decisão. Amados, muitas vezes o perigo está rodeando e nós não tomamos uma posição. Muitas vezes o perigo está chegando e nós não tomamos uma situação. Eu fico doido da vida. Vocês, a maioria, sabem do que aconteceu essa semana em Santa Catarina, lá na cidade de Saudade. Eu conheço todo o oeste catarinense, eu conheço Saudade. Na época que eu visitava Saudade lá para trabalhar, era uma cidadezinha de 4 mil habitantes. Todo o oeste é cidades pequenas, um povo pacato, um povo simples, maioria colono, né? Então eles estão muito despreocupados, muitos assim acomodados com a situação. Ninguém imaginaria que de repente um doido entraria lá e matou a professora, a ajudante, as crianças. Foi comentário aí no Brasil e talvez fora do mundo. Não perceberam o perigo. E eu fico doido, sabe por quê? Porque isso não é a primeira vez que acontece no Brasil. Aconteceu em São Paulo, aconteceu lá no Rio, fazia, e não se toma uma posição. O que o pastor quer? Não, cada escola particular ou creche tinha que pagar, nem que cobra mais caro, mas tinha que ter um segurança. Eu tive uma reunião com o pessoal que cuida dos carros lá fora para nós, essa semana, sexta-feira, e eu falei, a posição de vocês é tão importante, mas tão importante igual aquele que toca, aquele que canta, aquele que prega, porque vocês são a linha de frente, vocês são a infantaria, vocês são os guardião. Antes de um endemoniado chegar lá, vai ter que passar por vocês. Antes de um endemoniado querer roubar um bem do irmão, vocês estão lá para olhar, para vigiar. Sabe, amados, muitas vezes o perigo vai chegando perto da gente e a gente não toma uma posição. Sabe, principalmente contra o pecado, né? Certa vez, um rei disse assim, ele morreu o seu cara lá, que dirigia a carroça, ele falou, vou ter que arrumar um outro, tão hábil quanto esse. E ele chamou os seus súditos e disse assim, me escolhem os 3 melhores cocheiros da nação, os 3 melhores tragam aqui para mim, que eu mesmo vou fazer um teste, para ver se eles são hábeis para ser o meu cocheiro. Hoje seria o meu motorista do presidente. E trouxeram os caras. Ele foi lá numa campina grande, mandou embarcar, está aqui os 6 cavalos, carruagem, embarca aí, e dê tudo que você pode. Eu só quero dizer, daqui a 400 metros tem um precipício. Eu quero ver a tua habilidade, para você não cair no precipício. E o cara saiu primeiro, chegou lá e segurou os cavalos, deu um cavalinho de pau, parou a 150 metros. Mandou o segundo, o cara foi lá e a 50 metros do precipício. Mandou o terceiro, ele andou 100 metros e parou, ficou 300 metros longe. Acabou o teste, o rei falou, vou ficar com esse. Mas como, rei? Os outros mostraram habilidade. É isso mesmo, os outros mostraram habilidade, querendo dizer que eles são capazes. Esse aqui está mais longe do perigo. Eu quero ficar longe do perigo com esse cocheiro. Entenderam a história? Tem muito crente que às vezes o perigo está rondando, muito filho de Deus, e ele está perto do perigo. Fugir da aparência do mal é uma coisa, ficar falando dos outros é um perigo. Então, amados, a primeira situação que essa mulher ela consegue, ela toma uma atitude, uma decisão, e ela disse, estou vendo um perigo aí. Mas continuando no 10, Jonas. No 10 diz assim, soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, e também ficamos sabendo como o leste do Rio Jordão, vocês mataram o Seom, Og, o rei dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Ou seja, né, essa mulher estava dizendo assim, nós sabemos o que tem acontecido. Fala muitas vezes, amado, de advertência, sabe?
muitas vezes está falando para nós advertir aquele que está errando. Jesus disse que os dias da sua volta seriam como os dias de Noé. Comia e bebia, não estavam nem aí. E Noé advertia: olha, gente, eu acabando a arca, vai vir água aí, vai morrer todo mundo. Gente, vamos lá, não querem me ajudar? Pelo menos então vamos entrar na arca, ainda rio dele. Hoje, amado, não está diferente. Jesus fala: serão como os dias de Noé. Olha, gente, Jesus está voltando. Olha, pelo que está acontecendo aí, está sendo um alinhamento político, está sendo um alinhamento econômico, e vai ser um alinhamento espiritual, que é o ecumenismo, está se alinhando as coisas. Vamos tentar abrir os olhos, porque a coisa está chegando. Todos os sinais aí estão muito evidentes, nunca tiveram tão evidentes, está muito próximo. E temos que alertar, nós somos o Atalai, nós temos que estar divertindo em amor, não julgando aqueles que estão aí inertes à situação. E a prostituta aqui, Raabe, a mulher, pegou e disse: olha, nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos o que aconteceu, e por isso, né, eu vou me posicionar. E ela começou a se posicionar. No 2,12, Jonas, olha lá, 2,12. Então agora, jurem em nome do Senhor, e prometem que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Amada, essa mulher, ela queria, nada mais do que ela queria, uma garantia da salvação. E o que ela fez? Eu quero que vocês jurem. Amado, um juramento de um judeu, aliás, um juramento é de nós hoje. Jesus diz: o seu sim seja sim, o seu não seja não. Eu estava falando com um amigo essa semana, que são fornecedor nosso aqui da igreja, que compra para a papelaria, e a gente compra, e nós estávamos comentando, ele é da minha idade, a geração dos nossos avós, a palavra era um fio de bigode. Mas nem que o cara perdia a casa, o carro, tudo, a palavra dele, se ele falou, ele garantia. A palavra dele era tudo. Hoje, amado, misericórdia, faz contrato, faz testemunha, registra em cartório, e os caras ainda dão cano. Os caras ainda, não é uma geração, não tem palavra. E essa mulher disse assim, o negócio é o seguinte, olha onde ela foi na veia: eu quero que vocês jurem em nome do Senhor, e prometo ser bons com a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Essa mulher, ela disse: eu tenho que garantir, né? Ela solicitou o juramento, porque ela disse: eu quero garantir a minha salvação, eu quero garantir. Sabe o que é? Eu quero dizer para você, crente, meu amado, você já é salvo, você já é amado. Só vi um amém aí. Você é salvo, você é um amado. Mas sabe que o diabo vem? Vai dizendo: não, você não é salvo, porque você pecou ali. Amado, entre pecar e permanecer no pecado tem diferença. Nós podemos pecar, não devemos, mas infelizmente às vezes acontece, mas não é para permanecer no pecado, não é para se viciar com o pecado. E aí, Jesus falou que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Essa agrada ao Senhor. A palavra, quando nós temos palavra como cristão, gente, o que a gente vê de cristão sem palavra, não, pastor, pode contar comigo que eu estou lá a tal hora. Coitado. Não por, às vezes, amados, a gente muito assim, muito raso, muito, gente, não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. E o povo judeu é tão sério, que lá, quem conhece a história, Davi teve um povo lá, que Saul era o rei, e o povo lá, com medo de morrer, se vestiram de mendigo, foram lá e mentiram para Saul, né, Carlinho? Gibeonitas, e pelos gibeonitas mentiram para não ser morto. E daí, o que acontece? Contra José, daí morreram lá, né, mataram. Eu sei que mataram, ou não cumpriram a palavra lá na frente. Saul matou, não cumpriu a palavra.
veio a maldição, Deus mandou a maldição sobre o próprio povo. E o José perguntou: o que houve? Vocês não honraram a palavra lá que foi dado, que eles não iam morrer, os gibeonitas. E aí, o que aconteceu? Chamou lá o gibeonita e disse: olha, nós erramos com vocês, o que vocês querem? O que os caras pediram, Carlinhos? Tu está lembrado aí, me ajude? Pediram 6 ou 7 filhos de Saul, e disse assim: nós queremos 7 filhos de Saul, matá-los, deixaram publicamente lá para todo mundo ver. Gente, era séria a coisa, não era brincadeira. Hoje, nem a palavra do STF tem peso, que um prende, outro desprende. Um solta, um prende, é uma bagunça. E onde há confusão, Deus não está. Onde há mentira, não há justiça, Deus não está. Deus ama a justiça. Não, estou falando, é verdade, amados. A gente vê que não há palavra, entende? Então, é muito sério isso. Ela pediu a garantia: eu quero que vocês jurem em nome do Senhor, garantir a salvação. E você já está garantido, você já é salvo. Mas muitas vezes o diabo vem lá, joga sofisma. Você é forte em Deus, tu tem autoridade no Senhor, tu tem todo o direito da herança, da eternidade, da vida, tu tens direito por causa de Jesus. Aí o diabo vem lá e daqui a pouco começa a buzinar, largar dardos inflamados, e de repente fica desmotivado na fé, de repente acha que tem que usar outros meios, outros caminhos, e sai do alinhamento, sai da vontade de Deus e se machuca. Amados, não podemos, aquilo que Deus falou para nós está garantido. Tá, minha linda? Está garantido. Amém? Uns 15 dias atrás eu passei um momento difícil, entre aspas. Eu comecei a aparecer uns problemas comigo, doença, né? Fiquei doente aí, fiquei doente. Começou a aparecer esse problema, comecei a fazer cocô com sangue. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, eu fiquei quieto. Aí no 5º dia eu falei para a mulher, eu te chamei de meu bem, agora tu vai chamar, eu quero meus bens, porque eu devo ir. Ela: o que foi, então? Está acontecendo isso, e se amanhã não parar isso aí, tem que ir no médico. Mas se parar eu não vou. E aí a minha esposa: então tá, oramos, tá? E parou. No outro dia estava resolvido, falei: deve ser alguma coisa, tá? E aí ela pega, mulher é difícil de ficar quieta. Ela falou para a Cibele: a Cibele pegou eu a laço pelos colarinhos, tu vai fazer exame, tu tem que ir lá fazer exame, e tu tem que ir porque tu e aí eu disse: não, filha, está tudo ali. Não, o senhor tem já 60 anos, com isso não se brinca, e vai. Tá bom, vou. Aí fui fazer aquele exame, né? Aquele exame. É isso que vocês estão pensando mesmo. Vocês riem porque não é com vocês. Aí chegou lá, fiz o exame, tomei 6 litros de água, fiz o exame, fui lá fazer o exame. Aí o médico disse, pediu informação minha, se eu tinha problema na família com câncer. Eu falei que não. Lá morreu meu avô, mas era outra situação. Meu pai pegou, mas era outra situação. Minha mãe pegou e tá. Mas não é isso aqui não, está tudo ok. E eu só vim, a 4ª vez que eu estou vindo no hospital. Da minha vida até agora, só é a 4ª. Então eu acho que está tudo legal, né, doutor? Não. Esse exame, aliás, passou dos 50. Ó, quem tem 50, levanta a mão aí. Levanta a mão. 45? Levanta a mão. De 45, vamos fazer o exame. Ele falou: isso tem que fazer, a nossa alimentação está muito pesada, carregada. Isso aí depois de 45 tem que vir aqui fazer. De 3 em 3 anos, dependendo da situação, 5, mas tem que vir fazer. Então vamos fazer, né, doutor? Eu fui lá, primeiro aquele água pra caramba, depois fui lá, graças a Deus que tinha lá um médico, tinha umas 3 enfermeiras, a gente já fiquei, ai Jesus. Mas me apagaram, não vi nada. Quando eu acordei, eu estava lá, e o médico disse: olha, tudo ok, que apareceu um problema, apareceu um probleminha, e a gente tem que saber se é maligno ou benigno. E, então isso vai, daqui 4 dias está voltando o resultado, e aí, né, eu não sei se só o exame que vai dizer a verdade. Aí eu vim para casa e falei para a Norma, olha, apareceu um probleminha lá, segunda-feira vai vir, e meus filhos souberam,
Eu sei que a minha filha ali, ela me ama, ela não sabia, que menos se preocupou, mas o Jonas e a Cibele estavam preocupados, querido irmão, mas estavam preocupados. E o Jonas foi me levar no dia lá, fazer exame, e eu falei, apareceu, vou saber se é isso ou não, e segunda-feira aquela expectativa, e eu fui descansar no Senhor, eu orei, digo, Senhor, se tu já cumpriu o meu propósito, né, que eu vá, tranquilo, mas se não for, Senhor, sei que não vai ser nada. E aí, eu fui lá na segunda-feira, os pastores, como só ficou entre nós, a família, os pastores, aí eu fui lá na segunda-feira, peguei o resultado, abri ali já fala alguma coisa, dá a entender, o Carlinhos já fez isso, então, trouxe para o Carlinhos falou, não, está tudo ok, e eu fui, daí eu cheguei lá na Belle, né, e a Belle para mim, pai, e aí pai, como é que está? Eu cheguei triste, chamei os netos, beijei os netinhos, meus lindos, aí ela olhando para mim, o vô vai ter só mais 3 meses de vida, aproveita e abraçar o vô. Ela quase chorou. A Cibele chegou, pai, o que foi? Aí que nada, não foi nada. Era benigno, já tirou, disse que é para mim só aparecer daqui 5 anos, e estou tudo legal. O que eu quero dizer com isso? Né? Esse exemplo, às vezes vem uma situação na nossa vida, e é de repente, e a gente entra em parafuso, a gente fica apavorado antes do tempo, preocupado, muitas vezes não confia no Senhor, né? E aí, eu fiquei, Deus, Tu és o Senhor. Eu tive um amigo, né, o Machadinho, pastor Machadinho, né, pastor Vormo, foi ano passado, ano retrasado, ele foi com essa situação, quando ele chegou lá, já estava muito avançado, tentou fazer quimio, rádio, mas ele foi, e eu fiquei tranquilo, digo, ó Deus, e aí eu digo, Deus, eu tenho mais algum momento aí para viver. Cheguei para minha esposa, beijei ela e falei, olha, continue me chamando de meu bem, e eu vou continuar chamando também de você meu bem, por enquanto tu não vai ficar com meus bens. Tem gente que é assim, né? No começo é meu bem, depois lá na frente eu quero meus bens. Então, amado, garantia. Mas aí no 13, lá 2,13, juntos, vamos lá, vamos ver o que diz 2,13, diz assim, ó, salve o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles, não deixe que nos matem. Amado, o seu desejo de salvar os outros, o seu desejo de tirar o coração egoísta, sabe, a igreja tem uma missão única, a missão nossa é única, é o desejo que as vidas sejam salvas, e essas vidas só vão poder ser salvas se nós liberar a palavra, se nós falar. E essa mulher, ela pegou e se preocupou, salve meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e as famílias deles, não deixe que nos matem. Essa mulher, amado, ela pegou, essa família não morava com ela morava sozinha, ela teve que ir lá na sua família, e eu pergunto para vocês, ela tentou proteger os seus, e chegar lá, e eu queria ver ela conversando com a família, trazendo, olha, vocês estão sabendo, é o seguinte, essa cidade vai ser invadida, vai haver uma matança, vai morrer todo mundo, os judeus estão vindo aí, o povo do Deus deles, que nem conheceu Deus, vai vir aí, mas eu quero dizer assim, não vai se escapar ninguém, vai morrer todo mundo, só que eu fiz um acordo, eu fiz um trato com os espias, eu guardei eles, e eles prometeram para mim, se nós ficar na nossa casa, como eles disseram, nós não vamos morrer, vocês querem isso? Quem que não quer? Todos foram para a casa de Rabi. Todos foram para a casa de Rabi. O lugar mais seguro ainda, amados, está dentro da nossa casa. A família. A família ainda é o lugar, o porto seguro para muitos. Aquela família, talvez, eu não falo o texto aqui, mas foi pai, mãe, irmãos e irmãs. Eu não sei se tinha problema de relacionamento ali. Talvez o pai, nem queria mais olhar para a filha, tu me envergonha, tu é uma prostituta, tu está me envergonhando, tu me envergonha, eu como pai, talvez a mãe, mas eu quero dizer o seguinte, quando receber a palavra, olha, existe uma alternativa, existe salvação, e a salvação vocês querem, é esta, ir para minha casa. Tem muita gente lá fora, que são nossos parentes,
parentes de sangue e parentes espirituais que estão lá fora, estão morrendo. Tem que dizer, ainda há um lugar seguro, ainda há um lugar que é esperança, ainda há um lugar que Deus nos assiste, ainda há um lugar onde há liberdade, que celebramos o nome dEle, é a casa do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Agora, 2, 18 e 21. 2, Jonatas, 2, 18 e 21 aqui na Bíblia, coloquei, vamos lá. 18 a 21, diz assim: quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela, de onde vocês nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os parentes do seu pai. 19. Se alguém sair da casa, olha bem essa, se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Se alguém sair da igreja, depois que aceitou Jesus, depois que confessou Jesus, depois que estava seguro, depois que estava salvo, nós não seremos responsáveis. Não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. Deus, vai lá, 20. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. 21. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Amado, tudo que está lá no Antigo Testamento aponta para Jesus. Quando o povo judeu foi livre lá no Egito, lá, que a última praga lá, que foi a mortandade dos primogênitos, o que foi pedido para fazer? O sangue nos umbrais. O sangue ali simbolizava o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Aqui, amado, um escarlate, um cordão de escarlate. Escarlate é vermelho. Gente, podia ser um cordão amarelo, roxo, azul, branco, qualquer cordão. Um cordão de escarlate, vermelho, simbolizava assim, ó: são salvos, serão salvos, enquanto esse cordão estiver aqui. Vocês não obedecerem, não saírem da casa e estiverem aqui, o sangue vai estar aqui sobre vocês. Você pode lançar uma palma para Jesus? Enquanto vocês estiverem comigo, estão guardados, protegidos. Aqui o inimigo não lhe toca. Pode cair 1000 à direita de mim, você não será atingido. Então, amado, a confissão, né? Ela atou esse escarlate na janela, que simboliza, como já falei, o sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus tem que estar sobre a família, né? Foi José que disse, né, que falou: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos. Josué, serviremos ao Senhor. Quando ele, né, foi lá no monte, que voltou lá, que estava aquela bagunça lá embaixo com o bezerro de ouro, eu não sei vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Amado, você e a sua casa, eu quero dizer para vocês, vocês estão debaixo da proteção divina, celestial, debaixo do sangue de Jesus. Vocês estão guardados. Não tem outra maneira de não ser guardado, se não for debaixo da unção do sangue de Cristo, da palavra de Cristo que nos disse, da obediência de estar ali. Amém? E aí, vamos concluindo. No 6:25, no 6:25, no 6:20, João, primeiro no 6:20, no 6:20, Josué 6:20, olha que interessante. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo viu este som, gritou com toda a força, e a muralha, aquele muro grande, de quase 5, 6 metros, e a muralha caiu. Aí todos subiram e entraram na cidade e a tomaram. Amados, Deus deu a estratégia louca, doida. Quando o povo de Deus chegou ali, em Jericó, naquela cidade,
E aí ficou ali 7 dias ali, e aí Josué orando, que estratégia é? Deus deu uma estratégia sem nexo. Deus faz as coisas loucas para confundir os sábios. Ele mandou lá dar a volta quieto, na última vez dar 7 voltas e tocar uma trombeta e gritar. Amado, poder de Deus, tão grande que rompeu aquelas pedras enormes, aquelas pedras era impossível, a muralha caiu, a muralha se despencou. As muralhas foram caindo, porque a luta ia ser cansativa, demorada, como eu falei, para conquistar a cidade. Não é assim, como eu falei, Machado foi quase 1 ano para conquistar. Tinha cidade porque havia uma briga, até a conquista morria gente dos 2 lados. Morria gente, muita gente, porque até transpassar isso era difícil. E aí Deus pega a cidade toda protegida, com aqueles enormes, a confiança do homem, né? Pega e cai tudo. E eu quero dizer para vocês, só ficou um lugar como uma torre, o único lugar, caiu o muro do leste, do oeste, de tudo que é lado, e não caiu um pedaço, ficou lá para a glória de Deus guardado, e esse pedaço era onde estava a casa de Raabe. Se cai a casa de lá, daquela altura, no meio das pernas morria todo mundo. Deus foi tão poderoso, a palavra de Deus empenhada, tem poder. Deus disse, vai cair tudo, destruir, mas a casa vai ficar lá. E a casa ficou lá com todos aqueles salvos. É tremendo ou não é? Tremendo, gente. Jesus falou, pode cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. A casa estava lá. Tiveram que descer com corda, não sei como é que desceram, com corda, né? Porque os espias desceram com corda, e daí não tinha escada naquela altura, desceram também tudo agarrado lá. Toda a família, todas as pessoas que estavam lá foram salvos. 6:25, Jonatas. E para encerrar, o que me chama a atenção de toda essa história linda, né, de uma mulher que era totalmente adversa, errada, caráter deformado, pecadora, prostituta, diz assim, no 6:25, Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó, e os descendentes delas vivem no meio do povo de Israel, até hoje a descendência dela está guardada, até hoje, a tua descendência, se você for fiel, vai estar guardada, até Jesus voltar. Jesus é fiel. E Jesus fala algo muito sério. Jesus fala algo muito sério. Muito sério. Eu digo, Senhor, tem misericórdia. Ele disse, ai de ti, Cafarnaum. Ai de ti. Se os milagres que fossem vistos em Sodoma e Gomorra, não seria destruída a cidade. Mas vocês ouviram e viram. E para vocês vai ser um rigor maior. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Raabe só ouviu falar. Raabe foi igual Jó, ouviu falar de um Deus Todo-Poderoso, ouviu falar dos acontecimentos, mas ela não experimentou. Quando ela abriu seu coração, ela experimentou o Senhor da glória. Ela experimentou, entrou numa nova vida. Essa mulher, certamente ela não era mãe, que fala que é seus irmãos, irmãs, pai e mãe, mas não fala filho. Porque se ela fosse filha, a primeira coisa a mãe ia dizer, eu quero meus filhos aqui. Ela era uma prostituta, mas não tinha filhos. Só que tem um detalhe, depois que ela entrou na descendência, fala aqui, Silvio, quero que tu fala, para vocês entenderem, quero que o pastor Silvio fala, Silvio, quem foi? Deus pega as coisas que não são, para envergonhar aquelas que são, amadas. O Senhor pega no sangue precioso de Jesus, todo o passado daquela mulher foi enterrado, porque ali o Senhor jogou todo o pecado, ali o Senhor jogou toda a velha vida, e trouxe uma nova vida para ela, e disse na genealogia ali de Mateus,
que ela teve Boaz. Eu até vou ler aqui, amados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de que fora a mulher de Urias. Ela foi a tetravó de Davi, e Davi foi, descendência dele, e através de Davi, Jesus é chamado do filho de Davi. Amado, alegra o seu coração. Deus pega as coisas que não são ainda, para fazer dela. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não fica remoendo o passado não, querida. Começa a ver a sua nova natureza. Começa a ver a sua genealogia dos seus queridos também, através de Jesus, o Filho amado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É tremendo, né? Eu fiquei maravilhado. A descendência dela até hoje. Amados, você pode também clamar esse favor e deixar sua descendência, daqueles que vão vir. Está aí meus filhos, louva a Deus porque estão no caminho de Deus. Está vindo meus netos, eu não sei se eu vou ter bisneto, mas eu quero ver eles. E sabe, querido, essa mulher, ela começou bem mal a vida dela, bem torta, bem ruim, mas até ela terminou bem. É preferível você começar mal, mas terminar bem, do que muitas vezes começar bem e terminar mal. Porque Cafarnaum era o QG, onde mais Jesus manifestou a sua glória. Cidade de Cafarnaum, uma cidade que mais presenciou o favor de Deus, os milagres, e no fim era uma cidade que Deus falou: ai de ti, Cafarnaum, será lançado. Então, amado, quanto mais nós temos o conhecimento do Senhor, quanto mais temos a revelação do Deus vivo, da glória de Deus, das promessas de Deus, mais responsabilidade, mais compromisso nós temos diante dele. Sabe? Eu louvo a Deus por aqueles que estão aí. A comunidade cristã vai fazer 36 anos daqui 2 meses. Eu louvo a Deus por a vida daqueles que eu tenho conseguido celebrar com eles, esses 36 anos. Outros estão chegando, ainda vão chegar, mas eu louvo a Deus mesmo por esses dinossauros que aí estão celebrando o nome do Senhor comigo, esses 36 anos. Que oxalá que toda a igreja tome desse espírito. Oxalá que eu fico feliz quando vários irmãos aqui, eu vim aqui e orar por eles com o casamento aí de 20, 15, 30. Oxalá. Uma igreja que está se esforçando para não se curvar para o mundo, para as coisas do mundo, mas se curvar para o único Deus. A Ele toda honra, glória, louvor e adoração e exaltação. Porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Amém? Você pode dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus?